obrigado pelo convite, tá? Pela tua presença aqui, por se interessar por um assunto de extrema importância, que é o câncer de mama, né? Na verdade, esse assunto interessa a todos nós, a todo mundo, não só os médicos, nem só as mulheres, mas a todo mundo, porque todos nós temos mães, irmãs, avós, tias, né? Então, esse é um esforço conjunto, né, que todo mundo deve ter no sentido de reduzir a mortalidade por câncer de mama. Já que nós não temos a possibilidade de reduzir o número de casos, né, nós podemos com certeza sim reduzir a mortalidade e também a morbidade, ou seja, a amputação, as cirurgias radicais, a perda da mama, né? Às vezes a perda da mama que vai ter consequências na vida dessa paciente, dessa mulher, que vai perder o seu trabalho, que vai se deprimir, que vai perder a sua capacidade física, né? Então, realmente o assunto é de extrema importância para todos nós. Todos nós já conhecemos, já tivemos alguém com câncer de mama, né? E cada pessoa que a gente possa ajudar e orientar, né? Com certeza a informação aí é o ponto-chave. A informação é um ponto-chave, né? Então, as pessoas precisam ter informações corretas, informações com procedência, informações que possam contribuir e não fazer um terrorismo, né? Então, quem são as mulheres que devem se preocupar mais com o câncer de mama? São aquelas mulheres que têm uma história familiar, né, de mãe, irmã, né, com câncer de mama. Então essas mulheres precisam dar uma atenção maior para suas mamas, né? A partir dos 40 anos precisa dar uma atenção aí já no fator idade aí, né? A partir dos 40 anos é o momento de se começar a fazer exames de imagem na mama, né? Então tudo com o objetivo de diagnóstico precoce. A chance de cura está no diagnóstico precoce. Né? Então, identificar as mulheres de alto risco, aquelas que têm história familiar, fazer os exames de imagem como mamografia, ultrassonografia da mama no momento certo. O exame certo no momento certo vai ajudar. O exame errado na hora errada não vai ajudar, né? Então, tumores de 1 centímetro tem melhor prognóstico do que tumores com 2 centímetros, com 3 centímetros. Então, o atraso no diagnóstico é o grande problema, né? Então, vários fatores interferem nesse atraso no diagnóstico. Às vezes, a dificuldade de acesso ao exame, né? Fazer a mamografia, o custo da mamografia, paciente que não tem convênio, né? O sobrecarregamento dos serviços públicos, né? Esse ano, esses 2 anos, os últimos 2 anos, houve uma preocupação enorme com o risco de contaminação da Covid, então as mulheres com o receio de se contaminar acabaram retardando aí os exames, adiando os exames, né? O ano passado houve uma diminuição de 40% do número de mamografias, né? Então, imagina que se a gente for imaginar que nessa proporção aí, quase 40% também de cânceres deixaram de ser diagnosticados, né? Aí aqui entra o Outubro Rosa, né, que é um mês de alerta, de chamamento, de chamar atenção para que as pessoas não fiquem, não descuidem do câncer de mama. Claro que tem que se proteger da Covid, tem que se proteger das doenças cardíacas, tem que se proteger, mas tem que se proteger do câncer de mama também, né? Então, a informação correta é a melhor coisa que a gente pode fazer para que os diagnósticos passem a ser o mais precoce possível. Tá? Então, fazer os exames
a partir dos 40 anos, a paciente procura um profissional, solicita o exame e começa a fazer as mamografias anualmente, né? Ou ecografia ou mamografia, né? O exame que seja mais adequado para ela naquele momento ali. Isso tudo aí vai repercutir, né, em tumores, diagnósticos de tumores menores, cirurgias menores e maior chance de cura. Então o câncer de mama tem cura. Tem cura. Claro que há 40 anos atrás, as mulheres tinham mais medo do tratamento do que do próprio câncer. Então elas tinham mais medo da cirurgia do câncer de mama do que do próprio câncer, né? Então elas preferiam não fazer a cirurgia, não tratar e se submeter à evolução do câncer de mama. Então elas tinham mais medo do tratamento do que do próprio câncer, porque as cirurgias naquela época eram mutilantes e elas faziam um diagnóstico tardio. Consequentemente, elas iam se submeter a um tratamento radical, né? Só que isso mudou muito. Ao longo desses anos, as cirurgias passaram a ser mais conservadoras, a quimioterapia melhorou, a radioterapia passou a ser mais conservadora, ou seja, os tratamentos passaram a ser mais personalizados, mais individualizados para cada caso, né? Então, tudo melhorou nesse aspecto, né? A informação está disponível para quem quiser, né? Então, esse é o caminho, né? Você vê que cada ano vem aumentando o número de casos, então o número de casos nós não temos como interferir aí, porque o câncer de mama, ele depende de fatores genéticos e depende de estilo de vida das pessoas, né? Então, no fator genético, nós não temos como interferir. Por enquanto, até o momento, nós não temos como interferir. No estilo de vida, a gente até tem como interferir, né? Mas é que as questões comportamentais são de difícil manuseio com os pacientes, né? Então, deixar de fumar, ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, né? Ou seja, ter uma vida saudável de uma forma geral, né? Ter bons hábitos, isso pode reduzir o número de casos de câncer de mama. Mas uma coisa mudou muito nesses últimos 40 anos, que foi, depois do advento da pílula, que foi o retardo na maternidade, ou seja, as mulheres passaram a estudar e trabalhar e retardaram o primeiro filho, né? Passaram a ter menor número de filhos, né? Como elas trabalham, o tempo de amamentação é menor, né? Então isso, de certa forma, foi uma das mudanças que aconteceu nas últimas décadas e contribuiu para um aumento do número de casos, né? Então, tu vê como é difícil diminuir o número de casos. É difícil, né? Mas a gente consegue diminuir a mortalidade e a morbidade, né? Então, isso aí que nós estamos conversando, diariamente eu tenho pacientes aqui com esse diagnóstico, né? E é um assunto diário no consultório, né? Então, isso para nós é poder ajudar a paciente a fazer o diagnóstico no momento certo. Ver que em Porto Alegre, há poucos dias, o professor comentou que do diagnóstico até o tratamento, na PUC, se leva 63 dias de intervalo do diagnóstico até começar o tratamento. Já na nossa cidade aqui, no interior, a gente consegue em 10 dias do diagnóstico ao início do tratamento. Ou seja, isso é um tempo recorde e isso ajuda, isso diminui a perda de tempo do paciente, né? Então, isso é um fator importante que nas cidades menores, a gente tem, às vezes, essas facilidades, né, de fazer os exames mais rápido, né, e de ter uma vaga
no hospital para marcar a cirurgia e fazer a cirurgia, né, diferente de um grande centro. Às vezes as pessoas acham que indo para um grande centro vai ser tudo mais fácil. Não vai, não vai. Né? Então pode ser muito mais difícil e pode retardar o início do tratamento. Né? Então exames identificam o problema, mas o que vai tratar e resolver, o principal do tratamento do câncer de mama é a cirurgia ainda. Ainda a principal forma de tratar o câncer de mama é a remoção da lesão, a remoção do tumor. Né? Então, quanto mais você retardar esse início de tratamento aí, menor a chance de cura para a paciente. Oi, Dr. Mozart, tudo bem? Rodrigo aqui, presidente da atual gestão do Clube Rotaract Livramento União, e minha dúvida é o seguinte: quais os sintomas e os tipos de câncer de mama? Muito obrigado. Então, Rodrigo, os sintomas, o principal sintoma, na verdade, é a detecção, a presença de um nódulo, de um tumor duro na mama, né, que a própria paciente pode detectar, ou o médico pode detectar. Né? Então, esse é o principal sintoma. Pode também aparecer na presença de uma íngua na axila, né, que também é um sinal de alerta, que pode significar também a presença de um câncer. Claro que nem toda íngua na axila é sinal de câncer de mama, claro. Né? Então, as ínguas na axila são muito comuns. Né? Mas, como eu estava te falando anteriormente, a nossa intenção, na verdade, hoje é detectar o câncer de mama antes do sintoma, antes de ter 1 centímetro. Né? Então, os exames de imagem detectam o câncer antes do sintoma, porque aí a chance de cura é maior. Né? Depois de ter o sintoma, o tumor já tem mais de 1 centímetro. Né? Então, mais de 1 centímetro, tem 2 centímetros, tem 3 centímetros. É uma outra cirurgia e é uma outra chance de cura. Né? A pergunta de quantos dos tipos de câncer de mama existem, na verdade, existem vários tipos. Eu vou te quantificar aqui, mas existem 50 tipos de câncer de mama. Né? Então, cada um deles tem um comportamento, tem um perfil, tem um grau de agressividade. Né? Então, às vezes você tem um tumor de 1 centímetro com alta agressividade. E às vezes você tem um tumor de 3 centímetros com baixa agressividade. Então, são tumores completamente diferentes. Tem alguns que têm nomes, né, como o tumor de Paget da mama, né, chama Paget da mama, que começa com uma lesão no mamilo, uma simples lesãozinha no mamilo que parece assim muito discreta, mas na verdade já é um câncer inicial. Então, essa é um tipo de câncer de mama. Depois nós temos o carcinoma inflamatório da mama, que é o carcinoma mais agressivo que tem. Né? Então, tem os tumores chamados triplo negativos, que são altamente agressivos. Né? Tem os tumores medulares, lobulares, então esses aí já são menos agressivos. Então, hoje a gente consegue, com os exames, saber que tipo de tumor tem a paciente, e que tipo de agressividade, por isso o tratamento hoje ele é personalizado, ele é individualizado para aquele caso ali. Então, nós não vamos encontrar nenhuma paciente com um caso igual ao da outra. Não vamos, porque uma vai ter um tipo, outra vai ter um outro, um vai ter um tamanho, outra vai ter outro tamanho, outra vai ter comprometimento da axila, outra não vai ter. Então, cada caso aí realmente é bem diferente e os tratamentos vão ser diferentes. Né? Os tratamentos, a gente não quer tratar para mais, né? Ou seja, fazer uma cirurgia enorme para um tumor de 1 centímetro, ou tratar para menos, né? Que a paciente corra o risco de voltar à doença. Né? Então o tratamento ele é bem individualizado. Mulheres com menos de 35 anos podem ter câncer de mama? Isso. Então,
Se observou nos últimos anos que a idade de câncer, das pacientes com câncer de mama vem reduzindo, né? Então, o câncer de mama era um câncer da paciente de 60 anos, da paciente com mais idade, né? Mas se percebeu nos últimos anos uma diminuição nessa faixa etária aí. Então, a gente tem câncer de mama com pacientes de 40 anos, de 30 anos, de 28 anos, né? Então, pode acontecer? Pode. Não é o mais comum, né? Mas a gente percebeu que aumentou bastante nos últimos anos. E talvez um dos fatores, né, seja o retardo na maternidade. Isso é uma hipótese muito provável, né? A mama da paciente, ela só atinge a maturidade quando a mulher engravida e a gestação vai até o final. Aí a mama atinge um estágio de amadurecimento mais resistente ao câncer de mama, né? Já a paciente que nunca engravidou, o desenvolvimento da mama dela estacionou num estágio imaturo mais propenso ao câncer de mama, né? Então isso talvez explique o porquê dessas pacientes mais jovens, né, com menos de 35 anos, terem câncer de mama. E um outro detalhe também é a questão da hereditariedade, né? Então existem famílias que têm mais de um componente da família com câncer de mama. Então essas pessoas provavelmente elas têm a mutação genética para o câncer de mama, né? E essas pessoas dessa família vão ter uma predisposição maior durante a sua vida inteira, mas também vai facilitar o aparecimento em idades mais precoces. Então, geralmente, as mulheres que têm câncer abaixo de 35, elas têm mutação genética para o câncer de mama, ou seja, ela tem uma predisposição genética, né? Então isso acontece assim. Só que a mulher com 35, ela ainda não está com a sua atenção voltada para a proteção das suas mamas. Ela acha que só depois dos 40. Na verdade, depois dos 40, ela vai começar a fazer exames de imagem, mas antes dos 40, ela tem, aí é que entra o autoexame, o exame do médico, né? Aí é que entram as outras formas de prevenção, né? De atenção, né? Então é isso. Boa noite, eu sou integrante do Clube Rotaract Livramento União, sou secretário nessa gestão e eu tenho uma pergunta que eu acredito que não seja só de mim. Eu acho que várias pessoas têm essa dúvida, essa curiosidade. A pergunta seria se homens também podem ter câncer de mama. Isso. Então, o câncer de mama atinge também os homens, porque os homens têm mamas, têm glândula mamária, né? Claro que é um caso de câncer de mama no homem para cada 100 câncer de mama nas mulheres, né? Então é uma proporção bem menor, mas existe, né? E teoricamente seria mais fácil de diagnosticar, porque o câncer na mama, a mama masculina é pequena, então facilmente seria percebido, palpável e tal, né? Mas o homem também não está com a sua atenção voltada para as mamas. Então isso acaba retardando diagnósticos, retardando tratamentos. O câncer do homem também está muitas vezes relacionado com as famílias que têm tendência, que têm mutação genética, né? Então essas famílias, os homens também estão predispostos também, né? Quando uma família tem um homem com câncer de mama, o risco dos parentes em primeiro grau aumenta em 5 vezes quando tem um homem com câncer de mama. Ou seja, o risco aumenta em 5 vezes das outras terem câncer de mama. Porque a presença do gene é muito provável, né? Então, o câncer de mama no homem, ele existe sim. Olá, boa noite. Meu nome é Maurício,
gostaria de saber se o câncer de mama é hereditário. De uma forma geral, assim, eu percebo que as pessoas acham que quando não existe história na família de câncer de mama, elas estão menos propensas. Não dá para pensar assim, porque hereditário, né, é quando existe uma transmissão genética nos descendentes, né? Então, a maioria dos cânceres de mama não são hereditários, né? Ou seja, 90% dos cânceres de mama não são hereditários, apenas 10% dos cânceres de mama são hereditários. Então, claro que aquelas famílias que têm história, elas têm que dar uma atenção maior, mas aquelas que não têm história também precisam dar atenção, porque 90% dos casos de câncer de mama não são hereditários, ou seja, não tem nenhuma história familiar. Aquela pessoa é a primeira e talvez a única com câncer de mama. Tá? Então, isso é uma coisa que confunde um pouco as pessoas, né? A tendência de achar que só as que têm história familiar têm que dar atenção e as que não têm estão mais tranquilas. Não é bem assim, né? Então, isso é importante esclarecer, né? 10% apenas são hereditários, 90% são frutos daquilo que eu estava falando, do estilo de vida e também da longevidade. O que acontece? No passado, muitas pessoas morriam de infarto de derrame cerebral antes de ter o seu câncer. Morriam com 45 anos, 50 anos, né? Então, hoje, como a expectativa de vida aumentou o tempo de possibilidade do câncer surgir. Então, eu costumo aqui, às vezes, brincar com os pacientes aqui que todos nós um dia vamos ter o nosso câncerzinho, né? Por quê? Porque a gente está vivendo mais e um dia nós vamos ter a nossa chance de ter, né? Então, a longevidade também é um fator que colaborou também, né, para o aumento do número de casos, né, da incidência. Olá, boa noite. Meu nome é Kelvin Britos, faço parte do Rotaract Clube Livramento União e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber a respeito da relação entre os medicamentos anticoncepcionais e as chances de ter câncer de mama. Se a mulher que toma remédio anticoncepcional, se ela tem maiores chances de ter câncer de mama. Obrigado. Então, esse é um questionamento que ao longo desses anos todos vem sendo feito na comunidade científica para tentar explicar o aumento do número de casos, né? Vários trabalhos, várias pesquisas, né, foram direcionadas para isso, né? Tu vê que a pílula anticoncepcional tem 60 anos. Ela foi lançada, as primeiras pílulas, na década de 60, 1960, né? Então elas têm 60 anos, né? É o medicamento mais tomado na face da Terra, né? E 60 anos de uso, né? Então se conhece muito sobre pílulas anticoncepcionais. Talvez tenha algumas coisas que ainda a gente vai descobrir sobre as pílulas anticoncepcionais, né? Mas nunca se conseguiu comprovar nenhuma relação direta da pílula com o câncer de mama. Mas aquilo que eu te expliquei no início aí, se a mulher passou a usar pílulas, retardar a maternidade, ou seja, passou a usar pílulas, passou a estudar, passou a trabalhar, passou a retardar a maternidade, passou a retardar o número de filhos, isso aí indiretamente aumentou o risco de câncer de mama. Mas a gente não pode culpar a pílula por ter proporcionado para a mulher
todos esses benefícios, todas as vantagens de poder programar o seu número de filhos, de poder escolher quantos filhos ia ter, de poder primeiro estudar, né, e depois ter os seus filhos. Isso tudo a gente não pode culpar a pílula, isso na verdade foi uma evolução, não tem como a gente voltar atrás, não tem como voltar atrás, né? Então a pílula é um medicamento hoje muito seguro, né? Continua cada vez melhor, né? E tenho certeza que os benefícios da pílula, né, são enormes, né? Então, no momento, realmente posso te dizer que não existe relação de pílula relação direta de pílula com anticoncepcional, nunca foi comprovado essa relação, né? Então, a segurança da pílula está estabelecida e está definida. Pode ser que a gente ainda venha descobrir algumas coisas que a gente não sabe ainda. A gente não sabe tudo, todas essas respostas a gente não tem, né? Mas é um medicamento muito seguro. Olá, tudo bem? Rodrigo aqui falando. Nós do Rotaract Livramento União temos o enorme prazer de realizar a segunda edição do projeto Outubro Rosa em tempos de pandemia. Esse lindo projeto irá abordar temas que são de extrema importância, como o Outubro Rosa e a pobreza menstrual. Obrigado, Dr. Mozart. Muito obrigado por ter participado do nosso projeto, ter dado essa aula incrível e ter nos contemplado com seu conhecimento. Muito obrigado mesmo. Em nome do clube Rotaract Livramento União, nós agradecemos imensamente pela sua colaboração com o projeto. Muito, muito obrigado. Que possamos juntos alimentar ainda mais as pessoas que necessitam de conhecimento, afeto e, sobretudo, amor ao próximo. Muito obrigado e fiquem atentos a mais projetos do Clube Livramento União. Muito obrigado.